Olá, todos seres da luz. Bom dia, boa tarde a todos e boa noite, consoante o lugar que cada um de nós se encontra. O meu nome sou Vitor Kassongo, para quem ainda não me conhece. Eu moro aqui na África do Sul e estou aqui para dar a continuidade do nosso anterior vídeo que conversamos sobre a Deus da Bíblia. Eu separei vários conteúdos ou várias histórias que se encontram dentro desse livro, que a maioria das pessoas chama de livro sagrado, que é a Bíblia. Então, separei algumas histórias que eu tentei refletir sozinho, que achei que, na verdade, as histórias que estão dentro da Bíblia, aquela ali, para mim, não passa só de um ser extraterrestre que controlou a humanidade, o que controla até hoje talvez a humanidade, que as pessoas chamaram ele de Deus, porque de verdade é um ser extraterrestre com o poder dele ou com uma tecnologia muito avançada e talvez de uma hierarquia também de um nível muito superior do que nós que somos humanos. Então, com tudo aquilo que ele fazia para a humanidade, na verdade, as pessoas acreditaram que é o Deus. Mas, consoante as histórias que vou trazendo aqui, vamos tentar refletir juntos, você sozinho vai tirando a sua conclusão. Não estou aqui para desrespeitar os crentes ou as pessoas que frequentam a religião. Não. Não estou aqui para ofender ninguém, nem ofender nenhuma religião. Mas só estou a trazer esses pontos para a gente tentar refletir juntos, ver se na verdade aquele que é falado lá na Bíblia é Deus verdadeiro, fonte criador, ou é um ser extraterrestre se passando de um Deus. Tudo bem, eu vou começando onde terminou o nosso vídeo anterior, falando sobre aquela primeira matança que aconteceu de Caim e Abel. No Gênesis capítulo 4, precisamente no 15, pontualmente no 15, vais ouvir, depois de Deus, entre aspas, ter conversado com Caim, aquela matança tudo já tinha acontecido. Agora Deus, no capítulo 4, versículo 15, Deus fala que qualquer pessoa que poderia perseguir o Caim ou matar o Caim, essa pessoa seria castigado. Agora eu faço uma pergunta. Vamos lá tentar refletir juntos. Na altura não havia outras pessoas. Só havia Adão e Eva e esses dois filhos dele. E um filho já estava morto, que é o Abel, que foi matado com o irmão dele Caim. Agora Deus está a dar mandamento que qualquer pessoa que poderia perseguir o Caim e matar a ele, então essa pessoa seria castigada. Agora, de onde viria essa pessoa que poderia perseguir o Caim? É só você tentar refletir comigo. Mostra que, então, havia mais pessoas, além daquela família de Adão e Eva. Mas pronto, há de vir mais pastores, bismos, padres e anciãos, como são chamados na religião Testemunha de Jeová, te contando, oh, não, sabia que Adão e Eva já tinham outros filhos, então talvez nesses outros filhos poderia vir perseguir o Caim, e por isso ali a Bíblia diz que qualquer pessoa que poderia perseguir o Caim ia ser castigado. Por favor, que Deus é esse que castiga as pessoas? E a Bíblia não falou isso aí, que naquela altura logo já tinha outras pessoas, o Adão e Eva já tinham muitos filhos para conseguir perseguir o Caim. Mas pronto, vamos lá deixar dessa forma. Tudo bem. No mesmo Gênesis capítulo 4, versículo 16 para baixo, 17 para lá, vai ouvindo que o Caim saiu, foi para a terra de Nod, onde foi conhecer a esposa dele. Agora, vem mais uma pergunta. De onde que saiu essa esposa misteriosa que Caim foi encontrar lá nessa cidade de Nod, que era no oriente do Jardim de Éden, onde foi o Caim, encontrou essa esposa dele. De onde vem essa esposa dela? Que já que na altura não havia mais pessoas,
além daquela pequena família que era de Adão e Eva. Pronto. Os pastores, dízimos, padres, papas e os anciãos vão te dizendo que não, na altura, Adão e Eva já tinham mais filhos, esses filhos já tinham se espalhado para cá, para lá, então é daí onde foi encontrar o Caim e a esposa. Por favor. Tudo isso são histórias, papo furados. Mas pronto, não estou aqui para criticar. Você também, que vai para a igreja, tenta consultar teu pastor, essas coisas que estou falando, se estou a mentir. Está na Bíblia. Tenta você pensar, refletir. Tudo bem? Vamos passar para uma outra história curiosa, que está dentro da Bíblia. Primeiro, já sabemos quem provocou a morte de Abel foi o próprio Deus, por rejeitar presente de um e aceitar a de outro. E aqui no versículo 15 está dizendo que a pessoa que vai perseguir o Caim, essa pessoa será castigada. Então esse Deus, ele castiga as pessoas. O Pai, que nós chamamos como Deus, está aí castigando as pessoas, falando sozinho dentro da Bíblia. Tudo bem, vamos lá passar para uma outra história. Todo mundo já lemos o Revelação, outro chama de Apocalipse. Aquele, nessa parte da Bíblia, nos conta uma história muito curiosa. Fala sobre aquele senhor que conhecemos como Satanás, o diabo, outras pessoas chamam de capeta, com muitos nomes que você quiser lhe chamar. Diz que ele era um bom anjo, vivia lá no céu, com seu criador que é Deus, contra os irmãos dele que são anjos, viviam juntos lá no céu. Pronto. E lá, esse senhor, o diabo, cobiçou aquele tudo que as pessoas oravam a Deus, ou ajoelhavam a Deus. Então ele também queria que as pessoas adorassem a ele. E daí, então, ele convenceu alguns grupos de anjos se juntando com ele para ser rebelde a Deus. E daí, houve uma luta, travaram uma luta lá no céu. A Bíblia fala isso. Houve uma luta lá no céu, o diabo com os anjos dele, que são chamados como demônios. E Deus também com seus anjos. Então, os anjos de Deus lutaram com o diabo, pronto, até conseguiram mandar o diabo para cá na terra com seus anjos, que são hoje em dia chamados como demônios. Então, caíram aqui na terra. Vamos lá tentar refletir um pouquinho. Se ele é tão Deus poderoso, Criador fonte, que eu sei que não é ele, mas pronto, a Bíblia diz que ele é que é Deus. Ele tem tudo, ele é onisciente, onipotente. Quando o diabo estava a tentar começar a planejar esse ataque contra Deus, com esses outros anjos, quando estava negociando com esses outros anjos, se juntaram com ele, será que Deus não estava a conseguir ver isso e impedir logo aquilo ali lá mesmo no céu, terminar esse assunto lá mesmo? É só você refletir comigo, porque ele é onisciente, onipotente. Tudo bem. Daí ele foi mandado aqui na terra. Vamos lá tentar mais refletir sobre isso. Aqui na terra já tem humanas que são filhos pequeninos, que nem têm poder nenhuma. Agora vamos lá fazer mais uma reflexão. Um pai amoroso. Estou a dar uma ilustração. Um pai amoroso, um ser humano como eu, exemplo, sou pai com meus filhos. Depois eu luto com o meu inimigo. Vejo que esse meu inimigo também é forte. Então, eu tenho meus filhos estão lá dormindo no quarto X. Eu carrego o meu inimigo, vou lhe lançar naquele quarto onde dormem meus filhos, para ele lutar lá com meus filhos lá. Porque aqui já não tem mais espaço para ele. Então, eu lhe lanço onde lá vivem meus filhos. Será que meus filhos lá vão ficar bem mesmo com esse meu inimigo? É claro que não. O meu inimigo vai aproveitando acabar com meus filhos. Agora, será que um pai amoroso poderia fazer isso com seus filhos? Mas esse Deus da Bíblia, ele fez isso conosco. Então, carregou o inimigo dele lá no céu, mandou fumar para ele aqui na terra, para vir acabar conosco. E ele nem vem sozinho. A Bíblia conta que ele desceu contra os anjos, que são demônios, como chamados demônios. São papo furado. Não existe diabo nenhuma. Eu sei que existem seres de não luz e seres da luz. Ou existem seres bons e seres que não são bons. Como existe também aqui na Terra humanas bons e humanas que não são bons. É só isso. Mas essa história de diabo que foi inventado naquele lugar é uma história longa. Vamos lá prolongar com essa história. E quando o diabo já vivia aqui na Terra,
com seus anjos, ou que são demônios. Pronto. A Bíblia nos conta no Jó, o livro Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos chegando até matar 17, lendo esses até 17. Vais ouvir que Jó era um servo de Deus, temia a Deus, era um homem reto, que era um homem bondoso, não tinha ninguém comparado com ele, por ter tremido a Deus. Pronto, então lá no céu já estava mais acontecendo, havia um maranhão de filhos de Deus, um encontro de filhos de Deus, que são anjos, estava se encontrando com seu Criador, que é Deus, ali sentado. E nesse reunião que estava acontecendo lá no céu, o capeta, o diabo que já estava aqui na terra, foi para lá de novo, foi passear lá. Não sei se tem alguém que lhe ligou, mas ele foi para lá. A Bíblia não revela que foi ligado, mas apareceu também naquele encontro de Deus com seus filhos, que são anjos. E o diabo, quando aparece lá, Deus lhe viu. Ei, senhor, você por aqui, de onde você vem? O diabo responde, oh, vagando por aí, eu estava passeando na terra. Ele foi claro, passeando na terra. E daí o Deus lhe pergunta, você viu aquele meu servo Jó? Como ele treme a mim? O homem tremente a mim, o homem reto, o homem que anda no caminho justo, o homem direito, todas essas coisas, esses elogios tudo. Deus está dando para o Jó. E o capeta também, como é bem inteligente, ele fala para ele, senhor, você não lhe enche coisas de bens, está cheio de animais, os camelos, gados, servos, muitas coisas que você encheu bem nas mãos dele. Então, se você tirar aquelas coisas, vamos ver se ele não vai te blasfemando, ou não vai te insultar, ou não vai ser rebelde contigo. Vamos lá resumindo dessa forma. E daí Deus lhe manda, pode tirar tudo, mas não toca nele. Significa não mata o Jó, mas pode tirar tudo que ele dá. A Bíblia nos dá a pista que Jó tinha 7 filhos e 3 meninas, 3 filhas. Tinha muitos animais. Exemplo, tinha bois, camelos, gados, ovelhas e outros animais. Tinha muitos servos, ou dizendo, tinha muitos trabalhadores que faziam trabalho para ele. E a Bíblia nos dá mais pista que os filhos de Jó tinham aquele hábito de divertir entre eles. Então fazia uma banquete em casa desse aqui, depois convidava a todos, ia lá, divertia, bebia, comia. No outro mês ou noutra semana, talvez, fazia de novo banquete na casa de outro irmão. Todos se juntavam de novo, divertia, assim mesmo comia, bebia juntos. E daí, quando o diabo já estava voltando lá no céu, que já foi dado permissão com o Criador para vir testar o Jó, tirando tudo que Jó tem, então o capeta aproveitou naquelas festas que os filhos de Jó faziam, entre eles comendo juntos, bebendo juntos, e daí foi e matou todos os filhos deles, matou os animais deles, entrou em todas as coisas de Jó, até tocou no corpo dele, ficou doente. Daí até a esposa dele, foi aquela história que a esposa dele ficou e dizendo, por que você não blasfema logo esse teu Deus, se vai te matar ou te matar, sai no barco. Eu até dou razão à esposa de Jó, porque mesmo se fosse eu também, esse tipo de Deus, acabava com ele também. Ele insultava na hora. Mas pronto, tudo bem. Vamos lá tentar refletir sobre essa história agora. Deus já tinha lhe tirado o diabo lá no céu, como diz a Bíblia, já estava aqui na terra, no meio de nós aqui, nos fazendo o vucu-vucu dele, como é contado na Bíblia, já que ele é sempre o culpado de tudo que acontece aqui na terra de mal, é diabo, é demônios. Tudo bem. Essa é a Bíblia que conta isso. Agora, a pergunta vem, como que o diabo, o Satanás, soube que lá no céu está acontecendo o encontro dos filhos de Deus, que são seres, que são anjos, falando com o Criador fonte, com Deus? Como que o diabo soube? Então lá ele infiltrou pessoas, tem seres lá ainda que se comunicam com ele, porque talvez alguém ligou para ele. Tenta refletir comigo. Como que ele soube que lá está acontecendo? Há de vir de novo aqueles nossos irmãos pastores que estudaram tão bem, os bismos, anciãos e padres dizendo, não, se ele é anjo de Deus, tem poder, então qualquer coisa que poderia acontecer lá, ele poderia sentir e por isso foi para lá. Tudo bem, concordo contigo, mas pronto.
Agora, se quando ele já estava a ir para lá, por que a fonte criadora, ou esse Deus, quando ele viu a indo lá no céu, não poderia mandar os querubins e serafins proibindo o caminho que, ei, senhores, é melhor você proibir aquele senhor que está a vir de lá na terra onde vocês lhe mandaram, ou nós lhe lançamos lá, está a vir de novo nessa reunião. Ele não é bem-vindo aqui, não é convidado. Como é que está a vir? Por que Deus deixou que ele chegue até ele conversando com ele? Primeira coisa, lembra uma coisa, no primeiro, lá no Gênesis, há uma história que Adão e Eva já tinham pecado, se encontraram, já estavam num, então queria para voltar de novo para ir comer aquele árvore, porque era dois árvores, aquelas frutas, da vida, do bem e do mal. Então eles comeram aquele do mal, tudo bem. Agora queria mais voltar para ir comer naquela outra fruta, para se tornar mais pessoas bom, ou voltando mais a Deus. E Deus fez o quê? Mandou os querubins lá para proibir Adão aproximar-se mais naquela outra árvore. Tudo bem. Agora, Deus mandou os anjos para proibir que Adão chegasse lá, comer mais naquela outra fruta. E por que não fez isso aí também para o diabo, quando tiver para ir lá no céu, ir nessa reunião, lhe proibir antes de chegar lá no céu? Mas lhe deixou chegar. O Adão não tinha deixado ele ir comer aquela fruta. Tenta pensar um pouco bem comigo, por favor. Não é só ler a Bíblia e passando só parece água, tá já beber. Não. E não é qualquer coisa que pastor, o padre, bispo, o ancião vai falar e você concordar. Não. Nós só temos cérebro. Temos a mente para pensar. Não é deixar que alguém pense para ti. Não. Pensa sozinho. Mas pronto. E uma outra coisa. A Bíblia não revela essa reunião ou esse encontro de filhos de Deus lá no céu, o que se tratava. Mas só a Bíblia revela a conversa que o diabo foi ter lá com Deus sobre o Jó. E o diabo nem demorou lá, parece que só tinha ido levar a informação sobre o Jó e voltou, porque lá, quando terminou essa informação, Deus com o diabo trocando essa palavra sobre Jó, e o diabo desce aqui na terra para vir acabar com Jó, com coisas dele. Os animais, os filhos. É só você tentar refletir comigo. Será que faz sentido tudo isso? Esse Deus que manda para ir provar pessoas, ir matar pessoas, porque mandou para tirar tudo. E o diabo vem matou até os filhos dele, tudo. Então, outras matanças. Quem está a matar essas pessoas? Até os animais. É o próprio diabo. Que nem um pai amoroso, como eu, ou como você que está me escutando agora, que está vendo esse vídeo, faria isso com seus filhos. Sabendo que meus filhos são fracos e mandar um inimigo grande para eles. Mas Deus da Bíblia fez isso. Tirou o diabo lá no céu, se já existe esse diabo, e mandou ele para cá na terra, onde tem filhos tão fracos que nem nós. Por favor, são histórias sem sentido. Mas, com um pouco de conhecimento que eu tenho hoje sobre a espiritualidade, eu sei que esse encontro que foi contado na Bíblia, existe hoje em dia seres que vivem, que habitam em outros planetas, que são seres muito evoluídos, com tecnologia muito avançada, que eles fazem reunião entre seres de planetas e planetas para a evolução de uma outra planeta, ou para algumas coisas que estão para acontecendo em outro planeta, como está acontecendo aqui na Terra. Essa é transição planetária. Temos seres que vêm de outros planetas. Agora, poderia ser esse tipo de reunião que estava acontecendo lá no céu, mas esses seres extraterrestres com seres humanos para escrever essa Bíblia que estamos já lendo hoje em dia, fizeram isso que lá havia reunião com Deus, não sei o que, e o diabo apareceu lá, foi ter com Deus. Por favor. Esses reuniões desses seres extraterrestres acontecem sempre. Eles se encontram para debatendo como o universo tem que funcionar. Ou como a lei divina funciona. Isso acontece. Mas os pastores nunca vão te explicar isso. Muito menos a religião católica, os romanos, Papa. Todos esses já sabem dessas coisas. Mas não vão te explicar isso. Sabe por quê? Eles querem continuar a nos manipular. E a religião é uma das galholas onde eles sabem que para dominar um ser humano tem que lidar a um Deus. Então arrumaram esse Deus bem organizado num pacotinho que é a Bíblia, não entregaram a nós. E nós estamos já lendo aquilo ali, se maravilhando com aquilo ali. Que são seres extraterrestres
que está a manipular os seres humanos. O que dirigia um grupo pequenino que são israelitas. Há muita coisa sobre isso. Vamos lá deixar essa matança que aconteceu dos filhos de Jó, os animais e outras coisas que aconteceu. Vamos tentar e vamos revelar mais muitas coisas sobre muitas matanças que aconteceram de novo aqui nessa planeta Terra, que está escrito lá dentro da Bíblia. São muitas coisas. Exemplo como a queda de Jericó. Há muitas matanças que esse Deus andou fazendo com seres humanos. E vamos falar também no outro vídeo a seguir, porque vai ser maratona de vídeos só para levando alguns relatos que está dentro da Bíblia, que esse Deus que vocês adoram hoje em dia, pensando que é Deus verdadeiro, mas é um ser extraterrestre que está controlando a humanidade. E vamos ler mais sobre outras matanças que ele fez. São muitas matanças, como mandou Saul para ir eliminar os amalequitas. Vamos falar também sobre isso. E vamos ler, vamos dando todos esses capítulos para você também confirmar, ler aí. Ver essas matanças, como Deus matava. Mandava matar até criancinhas pequeninos, até os animais. Vamos ler tudo isso. E vamos também ler algumas passagens da Bíblia que confirmam como esse Deus. Já sabemos que esse Deus da Bíblia adora carne. Você viu que ele gostou de carne que Abel deu. Não gostou de verdura ou frutas que Caim deu. E esse Deus da Bíblia gosta de ouro, pratas, esses pedras preciosas. Vou dar os capítulos que ele pede essas coisas. Tem que ir até ele. Ninguém poderia levar. E houve um gajo que pensou, um jovem que pensou como eu. Ele diz, acho que ele pensou como eu. Diz, mas como assim que esse Deus quer esses ouros, pratas, tudo tem que levar para ele? E esse homem, ele foi, o nome dele é Acã. Vamos ler a Bíblia. Vamos dando todas essas passagens, desses conteúdos que estou a falar, no vídeo a seguir. É só não esquecer. Continuar a ver esses vídeos que vamos dando de novo aqui. Então, o Acã é um jovem que pensou, é um israelita, pensou que não. Ele também precisava daquele ouro. Tirou um bocadinho daquilo ali para se ajudar. E esse Deus, como ele é um gajo bem tecnológico, eu sei que é um ser, viu que o Acã levou ouro. Então, ferou com os israelitas. Vamos ler também. Vamos dar essas passagens. Mas o Deus da Bíblia mandou matar Acã com a família dele todo. Vamos dando essas passagens, não se preocupe. Então esse Deus, ele adorava o ouro, pedras preciosas, pratas. Tudo tinha que ser levado para ele. Por favor. Ainda é Deus esse aí que você está adorando até hoje. Vai lá se dobrando, chorando para ele, cantando para ele. Por favor. Deus da Bíblia. É claro. Temos nosso fonte criador. Que ele é o amor puro, luz puro. Eu digo sempre aqui. Ele passa a ter o amor. Se existe uma coisa mais grande do que amor, essa é a fonte criadora. Se existe uma coisa mais grande do que a luz, esse é Deus verdadeiro. É a luz pura, amor puro. Não é esse Deus que se alimenta de carne, de sangue. Não é esse Deus que pede pedras preciosas, coisas materiais. Esse não era um Deus. Só era um ser extraterrestre que controlava os israelitas. E esse Deus é um ser tecnológico muito avançado, que tem tecnologia muito avançada, e ele, os reis que ele escolhia, dava poder. E dava até coisas materiais para conseguir controlar aqueles poderes. E vou te comprovar isso. Começando com quem? Vamos falando de o rei Salomão. No vídeo a seguir, vamos falar de onde vem o poder que o rei Salomão tinha. E como que ele conseguiu controlar os 72, diz que são demônios. Diz que controlou 72 demônios, dominou eles, essas coisas tudo. Vamos falando sobre isso. E esse ser que é chamado como Deus na Bíblia, ele tinha dado um anel ao rei Salomão. Esse anel era um anel mágico, era coisas mágicas, coisas de poder. Que nem hoje em dia, essas pessoas que você chama de que trabalha para diabo, de exemplo, os músicos, vamos lá falando de músicos, cantores que temos hoje em dia neste mundo físico.
Eles têm alguns anéis que eles usam. Você pensa que aquilo é o quê? São coisas de magias que eles conseguem dominar. Você quando lhe ver, mesmo que ele cante insulto, você adora. Tem pessoas que gostam daquelas músicas que chama de rap. Outros são insultos, mas pessoas adoram aquilo ali. Por quê? Tem um anel mágico. Muitos têm anéis mágicos que eles usam. Aqueles são coisas... Até o rei Salomão também tinha. Tinha coisas que ele conseguia controlar ao poder. Você pensa que aquele sabedoria que está falando ali na Bíblia, que ele pediu alguma coisa e Deus lhe deu, ele pediu a sabedoria para conseguir gerir. Vamos lendo todas essas passagens da Bíblia e vou dar no vídeo a seguir. O rei Salomão tinha sabedoria que não era sabedoria divina, não. Era sabedoria desses seres. Tinha coisas tecnológicas que ele usava nas mãos dele. Um anel. E outras coisas que os livros foram escondidos. Os romanos sabem disso. É por isso esconderam muitas coisas. Então, o rei conseguia controlar tudo isso através daquele ser extraterrestre que é chamado de Deus, que ele controlava. É por isso que tinha até poder de ter 700 mulheres com 3 concubinas. 3 concubinas são o quê? São namoradas. Está vendo? Um ser humano normal ter 700 mulheres e mais 300 concubinas ou namoradas, no português de hoje. Que poder que ele tinha? De fora desse planeta, dado com esse ser que é chamado de Deus na Bíblia. Vamos falando mais de rei Davi. É só não perder o vídeo que está a seguir. O rei Davi também, aquela coisa que ele usou para matar com ele o Golias. Você pensa que aquele foi uma pedra normal que ele colocou naquela funda para matar o Golias? A funda. Não foi isso. Foi uma arma poderosa, de uma tecnologia fora daqui, que ele foi dado com esses seres, que é esse chamado de Deus. Então, é a hora de a gente começar a acordar a pouco a pouco. Ler a Bíblia e perceber, será que aquilo ali está a contar a história mesmo de Deus, fonte criador? Ou está a contar a história de um ser extraterrestre? Eles estão aqui há muito tempo. E desde há muitos tempos estiveram aqui. Então, esse aqui que foi contado na Bíblia é um dele também. É um ser extraterrestre. E levou tecnologia de lá, de onde ele vem, e passou para a humanidade, para conseguir controlar eles. É por isso mesmo, aqueles reis que controlavam Israel, basta fazer pequeno erro, era castigado com esse Deus. Exemplo aconteceu com Saul. Saul, quando não obedeceu o mandamento dele, desse Deus, que ele tinha mandado para ele matar, mas ele foi, popou o rei daquela nação onde tinha que ir matar. O Deus zangou com ele. Mandou Samuel para ele castigar. Que você não obedeceu o que mandou Deus, então você vai ser castigado. O seu reino vai ser tomado e dar a outra pessoa. Tá vendo esse Deus como se virava até contra essas pessoas que ele mandava. Então isso te comprova que não era Deus nenhuma coisa nenhuma. Era um ser extraterrestre. Trabalhava com magia, tecnologia de avançado que não era da Terra. Ele trabalhava com os humanos. Até hoje, aqui nessa planeta, temos o lado positivo desses seres extraterrestres. E temos também o lado negativo desses seres extraterrestres. Estamos com eles aqui. Aqui na Terra, vocês já sabem que nós já temos tecnologia, já temos naves feitas com seres humanos que vai em outros planetas. Sabia disso? Governos ocultos já têm essa tecnologia. Vem de fora. Ajudando com esses seres extraterrestres que vêm de fora. Tanto o lado negativo, tanto o lado positivo. Temos toda essa tecnologia aqui. Há muitas coisas ainda que estão no oculto, que está por vir, que são dados com esses seres extraterrestres, que foi chamados como Deus. Um deles é esse da Bíblia. Por favor, é a hora de nós usar o nosso cérebro, a nossa mente, a gente se expandir, crescer. Por favor, não é a hora mais de continuar tapados, como os romanos nos fizeram e como esses seres nos controlaram, desculpa, por muito tempo. Não.
O problema é que eles conseguem nos controlar por causa do quê? É que a humanidade ainda está dormindo no mundo automático. São 10% da humanidade que percebe isso que estou falando. E tentar refletir quando eles estão a ler a Bíblia. Tentar refletir, questionar, até procurar respostas. São 10% só da humanidade que está a entender tudo isso que estou falando. Mas 90% da humanidade está a dormir no mundo automático, sabendo que a vida é só nascer, crescer, estudar, se formar, ter uma casa, casar, ter esposa, ter uma família, esperar sua morte e morrer, a sua vida acabou. Esse mundo automático que eles nos colocaram. E por isso fomos dados esse Deus num pacotinho, que é a Bíblia, como um presente para nós continuarmos sempre dormindo. Mas se você começar a acordar, como pelo menos eu acho que estou acordando, não estou a afirmar, mas pelo menos eu não quero mais essa manipulação. É por isso que eles trouxeram muitas coisas como distração, para nos distrair. Cheio de bebidas alcoólicas diferentes, tipos diferentes. Cigarras, tipos diferentes. Só para nos fazer distrair. Colocaram escolas cheias de regras. Igrejas cheias de... É por isso que até a igreja tem suas regras. Você pensa que se fosse mesmo Deus verdadeiro, poderia andar a colocar essas regras que os humanos estão colocando? São esses seres que estão andando a ensinar aos humanos. Faz isso, ensina isso, ensina isso. Distrair aquilo, mas outras pessoas estão fazendo outras coisas. Tem muitos livros que foram banidos, então escolheram alguns livros que eles acharam como manipular esses livros, colocaram para vocês ler. E livros verdadeiros, histórias verdadeiras da humanidade estão escondidos. Essas coisas eles sabem onde estão. E outras coisas eles nem sabem também onde estão. Estão escondidos. Mas chegará o tempo de todo mundo ver isso. Por favor, me acompanhe no segundo vídeo. Ainda estamos já falando sobre Deus da Bíblia. Vou te comprovar tudo esses pequenos detalhes que acabei falando agora no próximo vídeo. Até lá, eu te espero lá. Muito obrigado e agradeço de coração.